Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos com essa chaleira elétrica modelo Cadence Lumine Blank que está aqui do meu lado. E vamos abordar vários aspectos como design, acabamento, pontos positivos e negativos. E também vamos mencionar algumas dicas de usabilidade, limpeza e segurança. E além disso tudo, também vamos ter aquele teste prático para ver ela em funcionamento. Acreditamos que a Lumine veio para substituir a antiga Luminata, na qual não se encontra mais disponível para compra. Mas apesar da Lumine e a Luminata serem semelhantes em questões de design, na prática elas têm algumas diferenças. Mas antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir o apoio de vocês com like e sua inscrição no canal, pois isso ajuda bastante com o nosso engajamento aqui no YouTube. E caso você não conheça o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, fica o nosso convite, porque sempre que uma chaleira elétrica ou outro produto interessante aparece com bons preços, nós te avisamos por lá. O link para entrar estará no campo de descrição e comentário fixado neste vídeo. Vamos começar nossa análise pelo design dessa chaleira. Ela possui um visual bem simplificado, e essa nossa unidade é na cor branca, mas também tem disponível na cor verde, sendo o modelo Neo Mint, que é igual a esse modelo nosso, mudando apenas a cor. A construção é basicamente toda em plástico, com esses dois detalhes em inox, para dar um acabamento mais bonito e moderno. E na parte interna ela também é em plástico, sendo apenas o fundo dela em inox. De forma geral, o produto está muito bem construído. E falando sobre a composição do plástico, quando aquecido gera muitas dúvidas sobre ela ter substâncias tóxicas como o BPA, que já foi comprovado ser prejudicial à saúde. Porém, não são todos os plásticos que fazem mal. O material utilizado nessa chaleira é considerado seguro, que é o plástico PP ou polipropileno. Ele é livre de BPA e é resistente a altas temperaturas. De qualquer forma, questionamos a marca para confirmar essa informação e recebemos a confirmação de que o plástico utilizado é livre de BPA. E para facilitar a utilização da chaleira, nas duas laterais ela possui marcação impressa da quantidade de água que ela suporta, de meio litro, 1 litro, 1,5 litro e 1,7 litro, sendo o mínimo da capacidade para ser utilizada de meio litro e o máximo de 1,7 litro, sempre respeitando esses limites para evitar problemas. Para abrir a tampa, basta apertar esse botão aqui para abrir e para baixar, manualmente a gente vem aqui e simplesmente abaixa. E sobre o ângulo de abertura, esse ângulo aqui, eu achei que poderia ser um pouquinho maior. Acredito que se fosse 90 graus já seria o suficiente, que ficaria reto em relação à alça. Isso já facilitaria o seu manuseio no dia a dia. E geralmente em outros modelos de chaleira é justamente nesse botão que a gente liga e desliga a chaleira. Porém nesse modelo o botão para ligar ele é logo aqui embaixo, nesse interruptor aqui. Aqui na parte do bico ela possui uma telinha que é removível e fica bem encaixada e serve para filtrar possíveis impurezas da água. As dimensões da chaleira são boas e não irá ocupar muito espaço na sua cozinha. Conforme vocês estão vendo nas imagens, ela tem 24,5 cm de altura, 15,5 cm de largura sem a alça e 22,5 cm de largura com a alça. E ela é bem leve, pesa apenas 940 gramas quando vazia. A base também é em plástico e na cor branca, e ela possui um acabamento em inox aqui na lateral. E embaixo possui 3 pés emborrachados para trazer uma firmeza na bancada. E aqui na parte de baixo nós temos um porta-fio para quando quiser esconder o cabo e deixar bem organizado. E falando do cabo, eu achei o comprimento curto. Ele mede apenas 69 centímetros, com um plug de tomada tripolar de 10 amperes. E vale pontuar que a marca não recomenda utilizar nenhum tipo de adaptador ou extensões. Busque realmente ligar numa tomada mais próxima. Com relação ao desempenho, ela ferve água em poucos minutos. Fizemos alguns testes e na capacidade máxima leva menos de 6 minutos para ferver. Tivemos esse resultado levando em consideração a nossa unidade, que é na versão de 220 volts e possui uma potência de 1850 watts. Já na versão de 127 volts, essa potência é mais baixa, com 1200 watts. E devido a essa diferença de potência, a versão de 127 volts provavelmente terá um tempo de fervura um pouco maior. Mas depois de tantas informações, vamos conferir essa chaleira em funcionamento? Vamos preparar a chaleira para esquentar uma água e fazer um chá. E é um processo bem simples. Vamos tirar a jarra aqui da base, vou estar ligando na tomada essa base, e eu também já deixei separado, pessoal, aqui na parte de trás, meio litro de água para a gente estar fervendo. Lembrando que meio litro de água é a quantidade mínima para a gente poder estar ligando a chaleira elétrica, tá? Menos que isso não é recomendado aí pelo fabricante. E agora é só colocar a jarra aqui na base e ligar no botão logo aqui embaixo. Quando ligada, ela acende esse LED em azul e dá um aspecto bem legal para a chaleira. E também informa que iniciou o processo para ferver a água. Porém, acho que vale um breve comentário sobre a questão do LED. Se formos comparar com a versão antiga da chaleira, dessa mesma fabricante, ela mudava o LED de cor dependendo do que estava acontecendo.
Uma pena a marca não ter continuado com esse diferencial, nesse modelo atual. Conte pra gente no campo de comentários aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Mas voltando a falar sobre a Cadence Lumine, quando a água atingir a fervura, ela vai desligar sozinha. Mas caso não queira ferver a água, basta desligar manualmente subindo esse interruptor aqui. Bom, enquanto a água não ferve, eu já vou estar me organizando aqui pra gente estar preparando o chá. Eu já vou pegar a xícara aqui na parte de baixo. E como vocês puderam perceber, pessoal, essa chaleira ela é bem fácil de estar funcionando, né? E esse LED também deixa a cor dela bem interessante, bem legal. Bom, já tô aqui com o meu chá. Deixa eu colocar ele aqui na xícara já. E após 2 minutos, pessoal, a gente pode ver que a água já ferveu e a chaleira já desligou automática. Está passando agora na tela o tempo de fervura conforme cada nível de capacidade para vocês conferirem. Agora com a água quente, vamos colocar aqui na nossa xícara a água para estar fazendo o nosso chá. E vamos esperar aí por alguns minutos. Lembre-se de sempre pegar a chaleira pela alça, pois toda a parte ao redor fica quente, principalmente nessa parte em inox. E também não abrir a tampa e quando estiver quente, pelo risco de se queimar com vapor. Já a parte de baixo da jarra e a base são seguras, elas não esquentam. E lembre-se, para evitar acidentes, deixe o produto sempre longe do alcance de crianças. E também preciso comentar sobre a importância de ferver apenas água. Não pode colocar diretamente dentro da jarra outras substâncias como leite, café, chimarrão, chá ou até tentar cozinhar ovo. Utilize sempre água na chaleira, beleza, pessoal? Sei que parece ser um pouco chato, mas recomendo a leitura do manual. Ele é bem curto e objetivo. Lá você vai encontrar várias informações bem importantes. E agora que já passou alguns minutos, vamos ver aqui como é que ficou o nosso chá. Eu já posso ver que a água já está com uma coloração. Então a gente já pode ver que o chá já está pronto aqui para tomar. Tá até saindo fumaça ainda. Deixa eu tomar um golinho aqui para ver se ficou bom. Esse chá que a produção comprou é muito bom, hein? Algo que eu tenho para criticar é o formato do bico, pois ele não é muito pontudo e acaba escorrendo algumas gotas de água pela jarra ao servir. E uma solução que eu encontrei para evitar que isso aconteça é retirar essa telinha que tem aqui na parte do bico. Eu falei já para vocês anteriormente dessa telinha aqui. E falando um pouco mais sobre a questão de ruído, essa chaleira não é muito barulhenta. A gente fez alguns testes com um decibelímetro em um ambiente mais silencioso possível e capturamos um ruído que variava de 68 a 78 decibéis, que é um valor considerado moderado. Então, se você precisar ligar ele durante a noite, provavelmente não irá incomodar ninguém. E atenção, pessoal, não lave a jarra nem a base diretamente na água, porque isso pode danificar os componentes elétricos que possui. Para limpar a parte externa, utilize um pano macio e já na parte interna, como é um produto que a gente só vai estar esquentando água, não tem necessidade de fazer uma grande limpeza. Eu recomendo que após o uso, você deixe ela vazia e com a tampa aberta, para que seque naturalmente. E falando sobre o preço, essa chaleira está custando R$ 209,90 no site oficial da marca. Considerando esse valor, achei bem salgado para a categoria dessa chaleira, que é um pouco mais simples, visto que não tem controle de temperatura. Mas se você curtiu o estilo dessa chaleira elétrica, vamos deixar aqui embaixo no campo da descrição os links de lojas confiáveis que estão vendendo esse produto num bom preço. Mas se você quer esperar uma oferta ainda melhor, te indico a ficar de olho no nosso grupo de ofertas no WhatsApp ou Telegram. Por lá postamos diariamente ofertas de diversos produtos interessantes. Inclusive você pode encontrar essa chaleira por um preço bem mais acessível. O link para participar também estará no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. Mas enfim, pessoal, considerando todos os pontos abordados neste vídeo, consideramos essa chaleira elétrica uma boa opção para se ter em casa. Só não entendemos muito bem o objetivo da marca em trazer esse novo modelo com menos funções para substituir o modelo anterior, que inclusive parecia muito mais atrativo. Mas de qualquer forma, o modelo anterior não está mais à venda e essa nova versão tem um design muito bonito e cumpriu bem a sua função. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo até aqui e espero ter ajudado com essa análise. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e aproveite para comentar aqui embaixo no campo de comentários se você utiliza chaleira elétrica na sua casa e também qual o próximo produto você gostaria de ver aqui no Focando Eletro. Muito obrigado e até a próxima!